Olá, de novo, povo lindo de Deus. Aqui estamos no nosso segundo vídeo. Falamos no primeiro vídeo a respeito do Velho Testamento, que nós aprendemos em Números e Deuteronômio. Agora nós iremos falar do Novo Testamento, que nós aprendemos com o Salmo e com o livro de João. Amém? No dia 13, nós lemos o Salmo 54, uma oração de Davi pedindo socorro e livramento. E o mais importante, sendo atendido por Deus. No Salmo 55, a nova oração de Davi, também apavorado por ter sido traído por um amigo e declarando que Deus o sustenta. Deus o sustentou e Deus sustenta aqueles que confiam nele. Glória a Deus. No dia 15, nós lemos o Salmo 56 e 57, encerrando essa parte do Salmo, mostrando mais uma vez também uma oração de Davi pedindo misericórdia a Deus por conta dos seus inimigos e declarando a sua confiança em Deus. E no Salmo 57, Davi mais uma vez clama por misericórdia e declara a sua confiança em Deus. Irmãos, o que é que nós podemos aprender com os Salmos? Davi passou por situações terríveis. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas isso não quer dizer que ele não passou por lutas. Eu quero lhe dizer que nos tornarmos cristãos, nos tornarmos dependentes de Deus, não nos torna isentos de passarmos por lutas, por tribulações. Davi passou por tribulações terríveis. Ele ajudou Saul e ele foi perseguido por Saul. Saul queria matá-lo. Ele foi perseguido por muitos inimigos porque o povo tinha inveja do que Deus tinha para a vida dele. Ele foi perseguido pelo seu próprio filho que queria matá-lo. E muitas vezes a gente reclama porque a gente sofre por algumas situações que dói, é verdade. Mas nós devemos colocar nossa confiança em Deus. Davi pedia misericórdia. Em todas as orações aqui, do Salmo 54 até o 57, você pode ver que Davi pedia misericórdia a Deus. Mas ao mesmo tempo ele declarava que Deus o ouvia, que ele sabia que Deus era com ele. Mesmo na luta, Deus era com ele. E eu quero lhe dizer, você se identifica com isso? Se identifica por ter sido traído por um amigo, por uma pessoa da sua família, sabe? Enfim, você se identifica por isso? Com isso? Porque eu me identifiquei. E eu percebi que assim como Davi, a minha confiança está em Deus. E eu quero lhe dizer, coloque tua confiança em Deus. Davi, se eu for ler aqui assim, meu Deus, tem muitas partes, mas assim, uma das que eu escolhi está no Salmo 55, versículo 22, que ele diz: entregue suas preocupações ao Senhor e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. E ele continua dizendo, quanto a mim, porém, confio em ti, confio em Deus. E ele continua no Salmo 56, mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? Irmãos, quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, nada poderá nos atingir. Tem uma palavra que diz assim, como ele falou aqui, que poderá fazer-me o simples mortal? O homem, ele pode matar a carne. E claro que ninguém quer ser morto dessa forma. Mas a palavra do Senhor diz que a gente tem que temer aquele que mata a alma, que é o diabo. Porque o que mata a carne, se nós estamos em Deus, nós estaremos com ele na Jerusalém celestial. Mas o que mata a alma, que é o diabo, não há jeito, não há nada que resolva. A palavra do Senhor diz que o que vale o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Não há dinheiro que pague a salvação de uma alma. O que paga a salvação de uma alma, o preço que paga a salvação de uma alma, na realidade já foi pago, que é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz por mim e por você, pelos nossos pecados. Agora, para que a gente venha tomar posse disso, nós devemos confessar o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. E aí sim, nós estaremos certos que estaremos com Cristo, reinaremos com Cristo na Jerusalém celestial. E isso pode se confirmar lá em João, que nós lemos também essa semana, né? João, nós lemos João 1, no dia 16.
né? O livro de João, o autor é o próprio João, ele fala sobre o ministério de Jesus e também sobre o amor e a necessidade de estarmos sempre em Deus, sempre ligados em Deus. E o capítulo 1 nos fala sobre o verbo que se fez carne, né? Jesus, que habitou entre nós. Mostra João Batista explicando quem ele é e anunciando a Cristo Jesus, que é o Cordeiro de Deus, e sobre os primeiros discípulos que seguiram, que foram escolhidos por Jesus. No dia 17, nós lemos João 2, que mostra Jesus fazendo o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho num casamento e purificando o templo, onde o povo estava lá fazendo barganhas, fazendo vendas, destruindo a imagem do templo de Jesus. Em João 3, nos mostra o encontro de Jesus com Nicodemos e o testemunho de João Batista acerca de Jesus. E em João 4, mostra Jesus conversando com a samaritana e depois disso muitos samaritanos crendo nele, também não só pelo que ouviram da samaritana, mas pelas coisas que viram e ouviram. E também nos mostra Jesus curando um filho de um oficial. Irmãos, João, como eu falei, logo no início ele diz, né, capítulo 1, versículo 10, aquele que é a palavra, ou que é o verbo, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, presta atenção, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O nosso Deus deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqueles que o recebem, aqui ele fala, aqueles que o receberam, aqueles que crerem em seu nome, ele deu o direito de podermos ser chamados de filhos de Deus. Isso não tem dinheiro que pague, irmãos. Então, por isso que eu falei um pouco antes, tenha medo daquele que pode matar a sua alma. Se volte para Deus enquanto é tempo, porque a vinda de Jesus está próxima. E ele já pagou um preço por mim e por você. Basta que nós venhamos a estar dispostos a obedecê-lo. Ele coloca, essa semana, nossa, tudo ligado. Ele coloca bênção e maldição, ele coloca vida e morte. A palavra do Senhor diz, escolhe, pois, a vida. E a vida está em Cristo Jesus. Se volte para Jesus o quanto antes. Veja como Deus é maravilhoso, como foi rico o nosso aprendizado dessa semana. Amém, irmãos? Então agora pegue papel, pegue caneta e agora nós iremos anotar o que nós iremos ler essa semana. Anote aí, começando a partir de hoje, domingo, dia 20, o que nós iremos ler, amém? Nós iremos continuar com a leitura de Deuteronômio e com o livro de João. Hoje, domingo, nós iremos ler Deuteronômio 3 e 4 e João 5. Amanhã, segunda, dia 21, Deuteronômio de 5 a 8, ou seja, 5, 6, 7, 8 e João 6. Na terça-feira, dia 22, nós iremos ler Deuteronômio de 9 a 11, 9, 10 e 11 e João 7. Na quarta-feira, dia 23, nós iremos ler Deuteronômio 12, 13 e 14 e João 8. Na quinta, dia 24, nós iremos ler Deuteronômio 15, 16 e 17 e João 9. Na sexta, dia 25, Deuteronômio 18, 19 e 20 e João 10. E no sábado, dia 26, Deuteronômio 21, 22 e 23 e João 11. Deuteronômio é um livro muito rico e acho que por ter passagens pequenas também, eles colocaram os capítulos maiores para a gente poder ler e avançar, porque tem trechos que a gente só pode ler um capítulo, porque aquele capítulo é muito grande. Mas quando os capítulos são menores, ou são algumas leis que a gente já leu lá no passado, né, nos outros livros, em Números, em Levítico, então nós podemos ler mais rapidamente. Mas isso não quer dizer que iremos aprender menos do Senhor, muito pelo contrário. Isso só vai reforçar o que nós aprendemos na leitura esses meses atrás. Amém, irmãos? Então, assim, eu quero orar por você nesse momento. Se você puder, feche os teus olhos. Se não puder, leve seu pensamento ao trono da graça do Pai. E vamos falar com o nosso Deus.
Senhor meu Deus, amado, grandioso, eterno, maravilhoso, Pai, nós entramos na Tua presença nessa hora, Senhor, para te agradecer porque o Senhor é conosco, para te agradecer porque o Senhor soprou em nós o fôlego de vida, para te agradecer e declarar que o Senhor é que nos dá vida, que o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós declaramos que acreditamos, que confiamos em Ti, Senhor. Nós cremos em Ti, meu Pai, que Tu és Jesus, o Filho de Deus amado. Nós confessamos o Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas. Confessamos, meu Pai, que sem Ti nós não somos nada. Poderemos ter bens, ter casas, carros, poderemos ter muitos bens, mas sem o Senhor nada disso tem valor. Te agradecemos pelo teu ensinamento, porque o Senhor é conosco. Eu te peço, continue nos ensinando. Conceda-nos um dia de paz, uma semana de vitória, de grandes aprendizados na tua presença. Que o Senhor ilumine os nossos passos, o nosso caminho e que nós venhamos sempre dar testemunho do teu poder nas nossas vidas. Continua conosco hoje para todos sempre. Amém. Eu sou a pastora Semile da IFAC, Igreja da Família Aliançada em Cristo. E se Deus assim permitir, em breve nós estaremos juntos para mais um Gotículas de Fé, compartilhando o que Deus tem nos ensinado semana após semana, dia após dia. Amém, irmãos? Deus te abençoe.